aprender inglês, francês, italiano, entre outras línguas. Qual é o melhor para o cérebro? Você sabia que aprender uma nova língua pode transformar seu cérebro de maneiras que você nem imagina? Não se trata apenas de falar duas ou mais línguas, mas de ganhar superpoderes mentais que melhoram sua memória, agilidade de pensamento e até a capacidade de resolver problemas. Será que ser bilíngue realmente faz tanta diferença assim? E o que isso tem a ver com o envelhecimento do cérebro? Bom, fique no vídeo e iremos falar um pouco mais sobre esses assuntos. Quais são as vantagens de ser bilíngue? Ser fluente em mais de um idioma não é apenas uma habilidade social, é um verdadeiro treino para o cérebro. Quem já precisou alternar entre idiomas sabe como é impressionante a capacidade de trocar o chip mentalmente. Isso ocorre porque o bilinguismo reconfigura o cérebro, tornando-o mais ágil e adaptável. Um exemplo disso é quando viajantes bilíngues conseguem navegar entre culturas diferentes, negociando em mercados ou resolvendo imprevistos com naturalidade. Essa flexibilidade cognitiva se manifesta de forma prática no dia a dia. Imagine estar numa reunião onde surgem problemas inesperados. Um cérebro bilíngue tem mais facilidade para encontrar soluções rápidas e criativas. Isso acontece porque as conexões administrativas são constantemente exercitadas em idiomas alternativos, como um atleta que treina diferentes grupos musculares para um desempenho impecável. Outro benefício um pouco falado é a capacidade de multitarefa. Pessoas bilíngues podem, por exemplo, acompanhar uma conversa em um idioma enquanto responde a mensagens em outro, sem perder o fio da meada. É como se o cérebro criasse um sistema interno de tradução simultânea, que também funciona para organizar e priorizar tarefas. E você sabe o que é mais curioso? Estudos mostram que isso não é exclusivo de quem aprendeu outra língua na infância. Mesmo os adultos que decidem enfrentar o desafio do bilinguismo fornecem colher esses frutos, adaptando o cérebro e abrindo portas para novas possibilidades. Parece incrível, mas isso é apenas o começo de como o aprendizado de idiomas transforma o funcionamento da mente. E existe desenvolvimento cerebral? A resposta é sim. O cérebro humano, especialmente o das crianças, é uma máquina incrível de aprendizagem. Durante a infância, ele aproveitou sua maleabilidade para processar informações de maneira única, ativando ambos os hemisférios ao adquirir uma nova língua. Isso significa que as crianças conseguem criar um entendimento mais completo, conectando lógica e emoção. É como se uma criança bilíngue fosse capaz de desenhar um quadro inteiro, enquanto uma monolíngue pinta apenas metade. Para os adultos, o cenário é diferente, mas não menos fascinante. Embora o hemisfério esquerdo seja predominantemente no aprendizado de um novo idioma, ele ajuda a desenvolver um pensamento mais analítico. Imagine alguém aprendendo francês ou espanhol. Além de absorver as palavras, a pessoa começa a decifrar padrões e criar estratégias, como um detetive que resolve um mistério linguístico. Além disso, as experiências bilíngues na infância impactam outros aspectos do desenvolvimento. Crianças expostas a dois idiomas desde cedo demonstram maior capacidade de lidar com situações sociais complexas. Eles aprendem, por exemplo, a usar palavras diferentes, dependendo de quem está falando, como se estão ajustando um dial de comunicação. É uma habilidade valiosa em qualquer ambiente. O que é mais interessante, a neurociência nos mostra que esse processo, mesmo na vida adulta, não apenas ensina idiomas, mas cria novos caminhos neurais, ajudando o cérebro a se renovar. É como dar ao cérebro uma academia, onde cada exercício mental contribui para uma mente mais ágil e saudável. E esse é apenas o início da jornada cerebral que o bilinguismo proporciona. Vamos falar um pouco sobre os benefícios cognitivos. O bilinguismo é como um personal trainer para o cérebro, fortalecendo uma área crucial chamada córtex pré-frontal dorsolateral. Esse nome pode parecer complicado, mas é onde mora a mágica das funções executivas, a capacidade de alternar entre tarefas, resolver problemas e manter o foco em um objetivo. Quem fala mais de um idioma desenvolve essa região como quem malha os músculos na academia. Pense em situações cotidianas, como estar no trânsito enquanto ouve um podcast em outra língua e organize mentalmente as tarefas do dia. Essa habilidade de alternar entre diferentes modos é mais refinada em bilíngues, pois eles treinam isso a cada conversa. E não é apenas uma questão de memória, mas de flexibilidade mental. Além disso, estudos mostram que o bilinguismo melhorou a capacidade de tomada de decisão. Pessoas que precisam analisar informações em dois idiomas acabam avaliando opções de forma mais racional, como um investidor que analisa cuidadosamente os riscos antes de aplicar seu dinheiro. Essa visão analítica não é algo que se limita às palavras, mas se estende para todas as áreas da vida. E sabe o que é ainda mais fascinante? A prática de um segundo idioma também ajuda a combater a dispersão mental. Quando um bilíngue precisa ignorar palavras irrelevantes de um idioma para se concentrar em outro, ele treina a atenção seletiva.
É como se o cérebro ficasse mais esperto ao filtrar o que realmente importa. E isso nos leva a uma questão ainda mais intrigante sobre o impacto a longo prazo desse exercício mental. Talvez você esteja se perguntando: será que isso ajuda a retardar o declínio cognitivo? Bom, vamos falar sobre isso agora. Usar 2 ou mais idiomas regularmente é como instalar um sistema de segurança no cérebro contra o envelhecimento. Pesquisas indicam que o bilinguismo pode atrasar o aparecimento de doenças como Alzheimer em até 5 anos. Parece mágico, mas é pura ciência. O cérebro bilíngue cria reservas cognitivas que ajudam a manter suas funções mesmo quando as estruturas ocasionalmente mostram sinais de desgaste. Imagine alguém que, ao longo da vida, alterna entre línguas para se comunicar. Essa prática contínua mantém as conexões neurais ativas, como fios que nunca enferrujam porque estão sempre em uso. É por isso que pessoas bilíngues frequentemente demonstram maior clareza mental em idades avançadas, comparado a quem nunca teve esse hábito. Outro ponto interessante é que o bilinguismo não só protege, mas também compensa. Mesmo quando há sinais iniciais de declínio, os bilíngues conseguem encontrar caminhos alternativos para solucionar problemas. É como se o cérebro, treinado para mudar entre línguas, aprender a desviar de obstáculos e continuar funcionando com eficiência. E não pense que é tarde demais para começar. Mesmo adultos que decidem aprender outro idioma podem colher esses benefícios. Atividades como conversar com nativos, assistir a séries legendadas ou jogar jogos interativos em outro idioma são maneiras práticas de treinar o cérebro. A questão é que outros mitos sobre bilinguismo ainda precisam ser desvendados. Bom, isso pode ficar para outro vídeo. E pensar que existiam histórias absurdas sobre aprender uma nova língua. É curioso que até a década de 1960, o bilinguismo era visto com desconfiança. Muitos acreditavam que ensinar 2 línguas às crianças prejudicava seu desenvolvimento intelectual, atrasando o aprendizado. Professores e pais evitavam expor os pequenos a um segundo idioma, temendo confusão mental. Mal sabiam que estavam privando essas crianças de uma ferramenta poderosa para a vida. Hoje, sabemos que esses recebimentos não poderiam ser mais equivocados. Pesquisas modernas mostraram que o bilinguismo, longe de ser um empecilho, fortalece a mente. Crianças bilíngues não só aprendem mais rápido, mas também desenvolvem habilidades sociais mais refinadas, pois precisam interpretar e adaptar-se a diferentes contextos culturais. Um exemplo prático é o de adultos bilíngues, que crescem em lares onde se falam mais de uma língua. Muitos relatam que essa vivência os preparou para enfrentar desafios como negociações, resolver conflitos e trabalhar em ambientes multiculturais. O que antes era visto como um problema tornou-se um trunfo inegável. Esses mitos históricos nos lembram de como o conhecimento evolui com o tempo. E se o bilinguismo foi tão mal compreendido no passado, será que outros aspectos do desenvolvimento humano ainda aguardam uma reavaliação? A história está sempre sendo reescrita, e o aprendizado de idiomas continua a ocupar um lugar especial nesse processo. E agora, sabendo de tudo isso, qual será o seu próximo passo? Vai continuar deixando a oportunidade passar ou começar a explorar o universo de possibilidades que um novo idioma pode trazer? Pense bem. Que diferença faria na sua vida ter um cérebro mais ágil, resiliente e preparado para os desafios do futuro? A decisão está nas suas mãos. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreva e ative o sininho para os próximos vídeos. Até mais!